Todos os editores que eu conheço que fecham com clientes premium têm algo em comum. Não é saber fazer efeitos mirabolantes, nem saber todas as trends do momento. Se você não me conhece, eu sou a Natasha, já fechei parceria com a Adobe, com a Boya, com a QCY, já editei pra Renner, pra Hugs e até já fiz um trailer pra um documentário de Hollywood. E o que todos os editores que conseguem trabalhos como esse, que atraem clientes premium, que parece que é um imã de clientes premium, têm em comum eles editam com intenção, então nada ali tá por acaso. Todo elemento que é inserido no vídeo, toda edição que é feita, tem um objetivo. Desde a posição das legendas, passando pelo ritmo dos cortes, até cada inserção visual que é feita, tem um motivo forte pra estar no vídeo. Só que isso é algo que eu não consigo sentar e fazer um tutorial e te mostrar exatamente esse processo. Por isso que eu resolvi fazer um vídeo diferente. Você vai me acompanhar ao longo de um dia em que eu tô editando um Reels de um produto que eu recebi pra testar. E ao longo desse dia eu vou te contar vários dos meus pequenos segredos que eu incluo na edição. São às vezes pequenos detalhes, mas que fazem os clientes premium se interessar pelo meu trabalho. E que fazem essas grandes marcas quererem fechar parceria comigo. Para que você possa também aplicar no seu trabalho e se tornar você um editor que atrai cliente premium. E o primeiro passo para se tornar esse editor que atrai esse tipo de cliente é cuidar de si. Então, um editor cansado que não vive novas experiências, que não sai na rua, que fica só nessa tela aqui achando que tudo que precisa é referência aqui, é um editor que não tem criatividade de verdade. E que fica às vezes sem paciência para editar no nível que é necessário para atrair clientes premium. Porque a criatividade não vem só das referências que você assiste em vídeo, mas vem das experiências que você tem na vida também. Então vem comigo tomar um café rapidinho e treinar antes de começar a editar. Hoje a gente vai editar um vídeo de um produto que eu recebi aqui para testar, mas antes mesmo de abrir o Premiere, o primeiro passo é organizar tudo. E aí eu vou mostrar para vocês a organização das minhas pastas que eu uso normalmente. Então a organização começa até pela nomenclatura das pastas. Você escolhe uma nomenclatura e se atém a ela para tudo ficar condizente e organizado. Fica bem mais fácil. Então o que eu uso aqui? As primeiras duas letras aqui significam o cliente, então nesse caso é uma pasta minha, NE, de Natasha Editora, underline o tipo de vídeo, VCR, vídeo curto roteirizado, underline a data. E essa aqui é a data ou que eu recebi o material do cliente, né? Ou a data que eu gravei esse vídeo. Dentro dessa pasta, a gente vai ter uma pasta de save, que é onde eu vou salvar o projeto, e o projeto tem a mesma nomenclatura da pasta principal. Tem uma pasta de footage, que é onde eu vou botar as gravações. E os assets, que às vezes eu uso elementos únicos para esse vídeo em específico, aí eu boto aqui dentro. Mas normalmente eu deixo tudo salvo nessa pasta aqui, materiais para Premiere, que são elementos que eu uso de forma repetitiva, e não em apenas um vídeo só. Depois que você organizou a pasta, aí sim você vai para o projeto. E no projeto também precisa ser organizado. E organizo da seguinte forma aqui. Eu uso por padrão essas três pastas. Essas duas são criadas automaticamente pelo Premiere, tá? Não sou eu que crio. Se você usa algum modelo de animação ou Premiere Composer. E aí, então, no Footage, montar os vídeos gravados. Em Assets, qualquer asset que você traz pra cá, sei lá, um background, um overlay, um sound effects, boto aqui dentro. Aí em Sequences eu vou ter pelo menos duas sequências. Uma que é a Daily, então eu vou pegar todo o material gravado naquele dia ou disponibilizado pelo cliente e jogo tudo nessa Daily aqui, em uma sequência só. Então, por exemplo, nesse dia só gravei esse vídeo mesmo, que era o unboxing do produto, então só tem um vídeo lá. Mas eu deixo separado porque fica mais fácil de organizar, eu acho mais fácil assim. E aí depois, em outro dia, eu fui e gravei mais vídeo desse produtinho. Então, tem um outro dele aqui com outro material gravado. E veja, ó, que as datas condizem com a data de gravação, tá bom? Então, eu gravei esse aqui nessa data. Eu boto a data invertida, porque ela fica organizada por mês e não pelo dia. E aí, eu tenho a sequência que eu, de fato, faço a edição. Então a daily tá lá só pra eu às vezes fazer uma seleção dos melhores takes. Eu não vou fazer corte lá, eu vou no máximo falar, ó, esse trecho é legal. E aí eu boto um jeito lá, uma nomenclatura pra mostrar que aquele trecho eu gostei. Mas eu não vou cortar nada, eu não vou deletar nada da daily. Eu só vou fazer isso aqui nessa sequência, que é de fato onde eu vou editar o vídeo. Tem algumas coisas que vocês precisam saber sobre os cortes quando vocês forem fazer os seus. Quando a gente tá falando de corte pra tirar erro, pausa, etc., existem basicamente 3 tipos de corte. Não é só cortar de qualquer jeito, cortar o mais rápido possível, não. Existe, basicamente, o corte vírgula, o corte ponto final e o corte parágrafo.
O corte vírgula é quando você está cortando no meio de uma frase. Então a pessoa errou uma palavra ali, e aí você só tem que tirar aquela palavra, mas fazia parte de uma mesma frase. Aí você tem que fazer um corte muito rápido. Então, o tanto de frame que vai sobrar ali no final de um clipe, no começo de outro, é praticamente nenhuma, não vai ter silêncio. Pela faixa de preço eu achei a qualidade bem boa, comparável inclusive ao microfone que eu paguei 6 vezes mais caro. Agora, num corte ponto final, como o próprio nome já diz, seria como um ponto final na frase. Então é um momento que pede um pouquinho mais de respiro, então uma frase que foi terminada e vai começar outra. Normalmente a gente faz esse tipo de corte quando a gente tá tirando uma pausa, um respiro que ficou muito longo, então a pessoa de fato terminou a frase e vai começar outra. Aí você faz um corte um pouquinho mais longo. São coisa de poucos frames, tá? Mas que fazem muita diferença na naturalidade que esse vídeo fica. Vai te ajudar a gravar vídeos melhores e muito mais rápido. Esse é o microfone de lapela da Armor. E o último tipo de corte é parágrafo. Esse é mais raro de se usar em rede social, porque os vídeos são tão curtos que se você fosse escrever um texto daquele vídeo, não teria mais de um parágrafo, seria só um parágrafo só escrito, mas seria então ponto final e vírgula. E o parágrafo serve para quando finaliza uma ideia e vai iniciar outra. Muito importante, principalmente para vídeos de YouTube. Então você tem que dar um pouco mais de respiro, deixar mais frames em silêncio. E esse eu vejo que é um erro que muito editor comete, porque toda a rede social fica falando que você tem que cortar super rápido, não sei o quê, e nem sempre você tem que cortar rápido. Eu vou deixar um trechinho aqui de exemplo para você ver quando bem feito e quando mal feito. Pela faixa de preço eu achei a qualidade bem boa, comparável inclusive ao microfone que eu paguei 6 vezes mais caro. Pela faixa de preço eu achei a qualidade bem boa, comparável inclusive ao microfone que eu paguei 6 vezes mais caro. E para finalizar, quando eu acabo de cortar, eu sempre uso um efeitinho entre os cortes para suavizar a transição, porque às vezes você não usa o que eu vou te contar agora, dá tipo um estalido, uma estralada entre os cortes, quando passa de um pro outro. Por isso que eu sempre uso entre os cortes esse efeito aqui. No Premiere é Ctrl Shift D, e aí ó, faz uma transição aqui entre esses áudios, e essa transição é a potência constante, ó. Acabei de clicar aqui em cima dela, ela fica aqui em efeitos, transição de áudio crossfade, potência constante. E aí tem como você fazer essa transição ser a transição padrão toda vez que você aperta aquele atalho, tá bom? Então não é só apertar o atalho, você precisa configurar. E para configurar, clica com o botão direito e vem aqui, ó, definir selecionado como transição padrão. Aí agora, toda vez que você der Ctrl Shift D, é ela que vai aparecer. Só que, se você também não fizer esse outro ajuste, ela vai ficar muito longa, com muitos frames. E aí para ajustar você vai fazer o seguinte, você vem aqui em ajustes e vem em linha de tempo. Aí você vê aqui em duração padrão de transição de áudio. Esse aqui, bota só 2 e muda para quadros. E agora sim, ela vai ter a duração ideal para sua transição ficar suave, sem dar aquela estralada. Depois que eu corto, eu já vou legendo direto. Tem gente que deixa por último. Eu não gosto de deixar por último porque eu gosto de saber onde a minha legenda vai ficar no vídeo, porque todos os meus letterings, as minhas inserções precisam levar em consideração a posição da legenda. Porque senão vai me dar retrabalho, eu vou ter que voltar, assistir o vídeo todo e aí ajustar a legenda de novo. Então eu boto a legenda onde eu acho que é o ideal, depois eu faço as inserções já sabendo onde a legenda tá. Uma dica boa que eu posso dar aqui é, eu desenvolvi uma identidade audiovisual para mim. Então o que isso quer dizer? Eu defino fonte, paleta de cor, estilo de animação, tipo de overlay, tipo de B-roll que eu vou usar. Tudo isso já é pré-definido. Então eu sentei um dia e fui definir tudo isso. Então eu não tenho que ficar escolhendo essas coisas toda vez que eu vou editar e isso acaba agilizando muito o meu processo, além de manter o meu estilo de vídeo muito consistente. E para a internet isso é importante ter uma consistência, é importante criar uma familiaridade com o seu seguidor. Por isso que identidade funciona tanto na internet, porque a pessoa vai bater o olho e vai saber que aquele vídeo é seu ou do seu cliente. Então pode ver que eu sempre estou utilizando o mesmo tipo de lettering, o mesmo tipo de cor, as mesmas inserções, os mesmos overlays, justamente para ir criando essa familiaridade. E aí, dica prática para você aplicar essa identidade depois que você desenvolver, é criar uma sequência base. Então eu tenho aqui uma sequência que eu chamo de elementos base, e todos os meus elementos já estão pré-criados aqui. Então, ó, já tem aqui o meu lettering, inclusive com os efeitos sonoros que eu uso normalmente. Já tem aqui outro tipo de lettering também. Já tem aqui o tipo de fundo que eu costumo utilizar. Já tem uma pré-seleção de efeitos sonoros, porque eu, nesse momento, né, que a minha identidade pode mudar, mas nesse momento eu escolho efeitos sonoros que tem um som meio eletrônico, meio de videogame, uma coisa assim. Esse é o meu estilo que eu tô aplicando agora. Já tem aqui também os zoom in, zoom outs que eu uso, mudança de enquadramento e até transições. Tudo isso para agilizar a minha edição. E a minha edição vira o quê? Um copia e cola, basicamente. Então tá bom, vou aplicar um lettering aqui. Eu já sei qual é o lettering. Eu vou aqui, Ctrl C,
e jogo aqui na parte do vídeo que eu quero. Aí tudo que eu tenho que fazer é mudar o que tá escrito. Entendeu? E aí eu faço isso para todos os meus clientes. Então todos eles têm uma sequência base, todos eles têm um projeto modelo com todos os elementos que eu tô sempre usando. Então o que a gente já fez até agora? Corte, legenda, elementos visuais e textuais, e agora a gente vai entrar nos elementos sonoros. Mudança de planos, pessoal, a gente vai no shopping. E depois eu vou fazer os elementos sonoros. E agora na parte de elementos sonoros, o que eu costumo fazer? Eu uso basicamente 3 tipos de efeitos sonoros, que são os de ambiente, os de amplificação e os de ação. De ambiente é do ambiente. Então, por exemplo, são sons que aconteceriam ali naquele ambiente. Então, se eu tô no escritório, sei lá, tem um teclado de fundo digitando, alguma coisa assim. De ação, representa alguma ação que tá acontecendo no momento. Então, por exemplo, se eu fechar essa caixinha aqui, vou fazer um tech. Esse é um efeito sonoro de ação, esse tech. E o amplificador, eu poderia botar um swoosh para amplificar esse movimento de fechada da caixinha. Então, enquanto eu fecho, ficaria assim, ó. Entendeu? Então, esse é um amplificador. Então, são esses os 3 tipos de efeito sonoro que eu costumo classificar. Você não precisa ficar pensando nisso toda vez que for criar seu vídeo. Mas é legal ter isso em mente para você entender como deixar o seu vídeo mais imersivo, mais profundo mesmo, porque esses efeitos sonoros vão deixando aquilo que você está fazendo no vídeo mais real, mais realista. E depois que você bota todos os efeitos sonoros, tem a parte técnica, que você tem que fazer a equalização aqui dos sons, e eu uso muito essa abinha aqui, mixer da faixa de áudio, porque ela me permite botar efeitos em cada faixa. Então, tudo que tá naquela faixa vai sofrer efeito. E mais que isso, eu consigo pegar várias faixas juntas, então eu pego, por exemplo, todas as faixas que estão efeito sonoro aqui e consigo tratar junto. Então eu vou e equalizo todos os efeitos sonoros para eles ficarem no volume ideal. Se tiver mais de uma faixa de música, eu também faço isso, que chama faixa de submixagem. E aí eu vou, aplico esse submix para eu fazer essa equalização de várias faixas juntas. Isso agiliza muito o trabalho. E aí o resultado é esse tudo aqui de faixa no vídeo. Deixa eu virar pra vocês verem melhor. Aqui, ó, tudo isso aqui de faixa, representando as faixas aqui da sua timeline. E agora a última coisa que falta é fazer a correção de cor. Nem sempre eu deixo por último, tá? Pra falar a verdade. Às vezes eu faço logo no começo, às vezes eu faço no final. Mas dessa vez deixei por último, então bora fazer. E finalizei o vídeo, fiz todo o tratamento agora de cor, botei uma última camada ali, que eu boto uma vinhetinha, um ruído, porque eu gravo do iPhone, então eu gosto de botar um pouquinho mais de textura na gravação pra ela ficar com um pouquinho menos de cara de digital. E fiz alguns pequenos ajustes de áudio aqui, pra deixar tudo certinho pra postar. Agora é só renderizar e o vídeo tá completo. Se você chegou até aqui, imagino que você tenha curtido esse vídeo, então deixa uma curtida aí que me ajuda demais. E se inscreve no canal se achou interessante o que eu trouxe, se te ajudou de alguma forma. Beijo, fui!